pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Se tem algo que não é fácil, é o caminho do missionário. Por isso que eu honro o que você carrega e respeito o que você carrega. Amém? Estenda suas mãos para cá. O Senhor já transbordou no coração dela. Nós já viemos sendo ministradas no caminho. E nessa noite não será diferente. Foi um transbordo de manhã e agora não será diferente. Então esteja com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor tem para derramar. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças. Nós colocamos, ó Deus, a vida da tua filha nas tuas mãos. Pois tudo aquilo que o Senhor tem para falar, ó Deus, através da vida dela, já está dentro dela. Pai, que os nossos corações sejam terras férteis. Que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Que seja uma noite de cura, Senhor, nos corações. Que possamos sair daqui restauradas, ó Deus, na certeza daquilo que o Senhor é em nós. Pai, cobre a casa da tua filha com teu sangue agora. Guarda o esposo, guarda as filhas, Senhor. Tudo aquilo que leva o nome dela, seja agora escondido em ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres lindas. Amém. Amém. Que alegria estar aqui com todas vocês. Pode sentar no seu lugar. Obrigada, muito obrigada. Que privilégio. Eu não me lembrava, mas a pastora me lembrou que a última e única vez eu acho que eu estive aqui em Canere, que foi há 3 anos atrás. Alguém estava aqui quando eu fiz a tour de Com Deus Você Vai Dar Conta? Olha, muita gente. E eu me lembro que eu vim aqui, foi lá no Clube Português, não é isso? No Clube Português. E eu me lembrei no carro e eu fiquei olhando para a pastora. Eu falei, eu conheço a pastora, mas assim, é difícil para mim. São milhares de pessoas assim, mas tem gente que eu marco a fotografia. Eu fiquei lembrando, eu falei, eu acho que eu já vi em algum lugar. E aí ela falou que tinha ido, eu me lembrei que no fim do culto, assim, já perto da saída, perto de um piano branco, assim, ela veio falar comigo e a gente ficou conversando e ela falou, pastora, por que você não avisou? Eu tinha levado as irmãs da minha igreja para ser voluntária, que eu me lembro que no dia quem arrumou as cadeiras foi eu, meu marido e minha irmã, só tínhamos nós 3. E a gente ficou correndo para dar conta de tudo. Mas aí ela falou assim, um dia, pastor, você vai lá na minha igreja? Eu vou, quem sabe um dia eu não vou lá. Eu até falei assim, olha aqui, eu aqui, glória a Deus. 3 anos depois, glória a Jesus. Que alegria. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita. Sou pastora na Igreja do Amor. Agora nas Nações da Terra, se eu posso assim dizer. Em Paulista, Pernambuco. Eu sou de lá. Sou de Pernambuco, na verdade. E eu sou casada, eu sei que não parece, mas há 21 anos agora, em julho, eu faço. Quem não riu não é de Deus, isso. Obrigada, agora melhorou. Sou casada há 21 anos com Arthur. Tem uma foto aqui da minha família, se puder passar. E tenho 3 filhas lindas, Sara, Laura e Helena, meu trio parada dura. Olha aqui, gente, coisa fofa. Eu trouxe Sarinha comigo. Sarinha hoje está servindo, está trabalhando, é missionária, está na intercessão, está nos livros. Tá ali, tá ou não tá? Tá bem aqui, fica de olho nela aí, ó. Vem, Sara, aparece aqui para as mulheres que verem. Coisa linda de mamãe, olha aí, gente. Coisa linda, minha pequena missionária. Pronto, pode voltar. Coisa fofa. Essa é a minha família, graças a Deus. Sou pastora na Igreja do Amor, como eu já falei. Aí tem algumas outras informações do canal do YouTube, se você não conhece, assistir as pregações. Enfim, vamos ministrar a palavra? Amém? Quantas estão preparadas aqui para receber mais do Senhor? Hoje pela manhã eu preguei. Acho que eu preguei mais de 1 hora aqui. Mas a pastora Boazinha também disse que eu podia pregar muito, então quem me dá 10 minutos? 10, 20, cadê? 30, 40, tô brincando. Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estarmos aqui na tua casa. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nessa noite, nos ensine a tua palavra, que essa palavra seja ensino, seja direção, seja libertação. Senhor, que essa tua palavra seja ânimo, seja alívio, seja encorajamento. Que essa palavra venha entrar no coração de cada mulher aqui, que ela tenha a sua idade restaurada, resgatada pelo Senhor.
nós possamos viver para honrar o teu nome, viver para a tua glória. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje a pastora pediu que eu ministrasse sobre identidade e eu compartilhei com ela. E algo muito forte que Deus falou comigo na história de Moisés. Eu acredito que alguém aqui em algum momento pode ter visto a Tu, identidade bem construída. Alguém aqui chegou a ver a Tu no YouTube? Bem poucas pessoas. E essa foi uma mensagem muito, muito forte que Deus me deu. Eu sei que lá no meu canal do YouTube, se você tem uma aba assim, playlist, se você clica lá, tem vários temas específicos. Tipo, quero ouvir hoje uma palavra de encorajamento. Aí tem uma playlist de encorajamento, tem várias sobre encorajamento. Quero ouvir hoje uma palavra sobre identidade. Tem mais ainda. Então eu tenho muitas ministrações sobre identidade, mas eu preciso confessar que essa foi uma das mais fortes que Deus falou comigo na história de Moisés. Então hoje nós vamos mergulhar profundamente na história de Moisés. Eu quero te convidar a mergulhar mesmo, porque esse é o meu ministério, um ministério de ensino. Eu amo ensinar a palavra de Deus de maneira expositiva, mas também de maneira prática, para que você saiba o que você fazer com tudo que você aprendeu, você consiga aplicar durante a sua semana e que você seja restaurada, tocada, transformada, curada. Amém? Moisés é aquilo que eu gosto de chamar de um case de sucesso de Deus no tema resgate de identidade. Talvez, entre tantos exemplos na Bíblia, ele é um exemplo de alguém que foi restaurado na sua identidade. E eu quero mostrar isso em alguns momentos na vida de Moisés. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 1, do verso 6 ao 16 e do 1 ao 2. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Você pode anotar, né, a referência e ler depois em casa, ruminar a palavra. Ou então você pode só prestar atenção, me ouvir, eu vou ler e vai ser melhor para você. Amém? Quantas estão comigo? Diga amém, glória a Deus. Tu ainda tem lenha para queimar, rapaz? Tu desse tanta glória, tu tem que ter um pouquinho de glória agora para a palavra. Amém? Bora. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram-se, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, em caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Fala comigo, tarefas pesadas. Então os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Voltando aqui. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, fala amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. E em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito, aqui já é o capítulo 2, o verso 1 e o 2, diz assim: ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Bom, a gente costuma ler a Bíblia de uma maneira um pouco distante da realidade que de fato ela nos apresenta. Se você, como eu, nasceu num lar cristão e frequentou escola bíblica dominical desde a sua infância, você foi apresentado à história de Moisés de uma maneira muito lúdica, muito ingênua, se eu posso assim dizer. Hoje eu quero te convidar a conhecer o contexto histórico, cultural e, de fato, aquilo que Moisés experimentou, para que você consiga entender a dimensão do milagre que Deus efetuou na sua vida e na sua identidade. Você vai se lembrar, né, da história de Moisés que nasceu num tempo muito difícil. O povo de Israel já estava há mais de 400 anos em cruel escravidão. E a sua mãe, Joquebede, ali descobre essa gravidez em meio à fome, em meio à miséria. Ela vivia num estado de extrema necessidade, só trabalhava, trabalho, escravidão. E quanto mais trabalhava, mais o faraó colocava trabalho, porque ele temia o crescimento dos israelitas. Então, de fato, ele queria cansar. E já faziam mais de 400
400 anos que aquele povo estava assim. Moisés não tinha nada de bom para ouvir do pai e da mãe. Ele não tinha nada de bom para ouvir do avô e da avó. A única coisa que ele sabia é que há 400 anos ele vinha debaixo de uma opressão. E a Bíblia diz que o faraó impôs tanto trabalho que fez eles amargarem a vida. Imagina, é como perder o sabor da vida, não ter mais vontade de viver, perder o brilho nos olhos, amargar a vida, quase que desejar a morte de tanto que eles trabalhavam. Agora eu quero que você pare comigo e pense como era o estado emocional de uma mulher numa situação dessa. Amargando a vida, trabalhando exaustivamente, comendo pouco, com certeza, porque ela era escrava. E ela descobre que está grávida. Como se não fosse pouco, ela descobre o quê? Ela descobre que é um decreto dado que qualquer mulher que estivesse grávida, se fosse um menino, morreria. Então imagina, aquela mulher não tinha condições nenhuma de gestar e ela está gestando em uma situação como essa, de desespero, de fome, de miséria e de muita pressão emocional. Agora eu quero que você pense comigo, se você, e todas nós somos mulheres aqui, pelo menos quase todas, aqui com exceção dos meninos no altar, e quem é mãe sabe do que eu estou falando, se você estivesse grávida numa situação como essa, num contexto como esse, em que havia um decreto, se fosse menina seria escrava, mas se fosse menino morreria, o que pela lógica humana e pelo sentido de preservação da vida você desejaria? Que fosse uma menina. Então certamente quando Moisés estava ainda no ventre de Joquebede, ela deve ter desejado com todas as suas forças que seja uma menina para livrar o seu bebê da morte. Você consegue imaginar que ainda no ventre Moisés pode ter sentido o peso da rejeição? O peso da rejeição, mesmo que uma rejeição, eu acho que pode ser só o teclado para mim, por favor. Eu acho que eu consigo me concentrar melhor. Pode ser? Muito obrigada, vocês são bênção, viu? Mas eu vou dar um descanso para vocês, porque eu sei que mulher... Obrigada, o teclado pode me acompanhar. Porque senão eu fico, meu Deus, eu escuto quem? O teclado, o violão. Tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. Vou dar um descanso pros homens. Até porque, né, coitados, os bichinhos já trabalham no culto dos homens e também tem que trabalhar no culto das mulheres. Verdade ou não? Se bem que o das mulheres sempre é mais lotado, né? Não sei por quê. Vamos voltar. Talvez ainda no ventre materno, Joquebede, por um instinto de preservação natural da vida, deve ter desejado que fosse uma menina. E Moisés foi duramente golpeado pelo peso da rejeição. Sabe, hoje eu quero falar de alguém que enfrentou uma origem dolorosa. E talvez quando eu estou falando essa ministração aqui, venha à tona a história de muitas pessoas. Todos nós temos histórias. Algumas enfrentaram abandono, algumas enfrentaram rejeição, dores, ausência paterna, talvez um pai que era alcoólatra, que batia na mãe. E você começa a lembrar da sua origem dolorosa, assim como Moisés, desde muito cedo, teve uma origem dolorosa. E o diabo, ele é especialista em pegar a nossa história difícil e a situação difícil que a gente teve para gerar no nosso coração um sentimento de orfandade em relação a Deus. Sabe, para gerar no nosso coração um distanciamento de Deus, como que dissesse assim pra gente: onde estava Deus quando você passou por isso? Onde estava Deus quando seu pai foi embora? Onde estava Deus quando você passou por aquela aflição? Onde estava Deus quando isso aconteceu na sua história? Tudo que o diabo quer é fazer você desacreditar da paternidade amorosa, cuidadosa do Senhor. Ele vai trabalhar duro para você achar que não tem valor, que não é digna, que você não é amado. E talvez durante muito tempo você pode até ter ouvido uma palavra de rejeição. Mas sabe, tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele quer quebrar essa palavra de rejeição na sua vida. E hoje você vai entender que você está aqui porque o céu te quis, porque o céu te desejou, porque o céu sonhou com você, porque você é amada, porque você foi planejada pelo Senhor, porque antes de você nascer, Deus, o Pai, já tinha tecido você no ventre da sua mãe. E não importa o peso da rejeição, Deus é capaz de quebrar todo o peso de rejeição e nos mostrar que nós fomos escolhidos. Eu amo o texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que tu saísse da madre, te santifiquei.
Jeremias, mas que pode ser evocada por mim e por você. Porque o Senhor nos conheceu no ventre da nossa mãe. E antes sequer da gente ter saído do ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos dado um ofício no céu. Ele disse assim: Jeremias, antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já tinha te santificado. Serás profeta às nações. Então você está aqui, você pensa: eu não tenho propósito, pastora. Eu não conheço meu propósito. Deus nunca me mostrou meu propósito. Mulher, antes de tu sair do ventre da tua mãe, Deus já tinha te dado um ofício no céu. Eu amo que quando eu nasci, minha mãe me deu o nome de Talita. Ele disse: vai ser Talita. Mas lá no céu, ó, antes de eu sair da madre da minha mãe, ele já tinha dito: vai ser uma pregadora do Senhor, vai ser uma pregadora do Evangelho, vai ser uma mulher das nações. Ei, Deus já profetizou o seu futuro. Ele já estava dizendo: vai ser uma mãe, vai ser uma dona de casa, vai ser uma professora, vai ser uma excelente esposa. Deus já tinha desenhado a sua história e tudo que você iria viver. Sabe, nós precisamos ter essa consciência que a gente não está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o céu desejou, o céu sonhou com a gente. Moisés poderia ter morrido no meio daquele decreto terrível, mas Deus usou um cestinho. O cestinho para ser um símbolo do cuidado e da paternidade de Deus. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou apaixonada pelo Senhor. Porque eu olho para a minha história e eu vejo Deus no começo ao fim. Você consegue olhar para a sua história e ver Deus do começo ao fim? Porque, sinceramente, gente, um cestinho proteger um bebê dentro de um rio caudaloso, só Deus poderia fazer isso. Vamos falar a verdade? Eu me lembro que quando alguns anos atrás, eu tinha uma irmã da nossa igreja que tinha uma filhinha bem pequenininha. E ela devia ter uns 4 aninhos assim. Eu fui jantar na casa da irmã depois do culto. E aí, eu sentei e comecei a conversar com ela. E eu: oi, Manu, como foi hoje na escola, né, no cultinho infantil? Ela: foi lindo. Eu disse: qual foi a história? Ela: Moisés. Aí eu: pois é, me conta a história. E aí ela começou a me contar a história. Então, Moisés, pra ele não morrer, a mãe dele fez um cestinho e colocou ele dentro do cestinho e colocou Moisés, que ela era bem espiritada, e colocou Moisés no rio. Mas de repente, ela: apareceu um jacaré. Aí eu falei: essa parte da história eu não conhecia, mano. Que coisa, a imaginação da criança. Mas se a gente imaginar, poderia ter muitos perigos ali. Então aquele simples cestinho era o símbolo do cuidado e da paternidade de Deus. Sabe, eu amo que nos piores dias da nossa vida, nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus tem sempre um cestinho para nos abrigar. Verdade ou não? Nos dias mais angustiantes, nos dias mais terríveis, Deus dispôs de um cestinho para nos proteger, para nos livrar. Você pode puxar na sua memória e lembrar dos cestinhos que te livraram, do cuidado, da proteção, do amor de Deus. Moisés enfrentou uma origem dolorosa. Logo no começo da sua vida, foi duramente golpeado contra a sua identidade. Talvez um peso de rejeição possa ter se instalado. Mas nós vamos ver que pouco a pouco Deus vai fazendo esse resgate. Êxodo 2, do verso 3 ao 10, diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e com betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Então a filha do faraó, que descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Eu falo que as histórias bíblicas são cinematográficas e apoteóticas. Vamos falar a verdade? A própria irmã chamando a própria mãe. Que coisa linda. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu te pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, e tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Que situação difícil a de Moisés. Já começou sendo duramente golpeado na sua identidade, ainda na sua gestação. E o texto bíblico diz que a mãe tentou esconder ele por 3 meses. Gente, é muito duro esconder uma criança recém-nascida, ainda mais por 3 meses. Porque um bebê recém-nascido só o quê? Só chora. Só chora.
Aquela mãe tentou, lutou, mas teve uma hora que ela não conseguiu. Eu fico imaginando o coração dela, a dor dela. Porque, vamos falar a verdade, uma mulher quando ela tá grávida, parece que tudo comunica pra ela e pra criança que aquela criança é amada, que ela é bem-vinda. A gente não pode ver um bebezinho que a gente se derrete todo, verdade ou não? A gente não pode ver uma mulher grávida que a gente quer alisar a barriga, né? A gente, oh meu Deus, coisa linda, tem quantos meses, é menino, é menina. Inconscientemente, tudo aquilo passa de verdade para aquela criança, que ela é o quê? Que ela é amada, que ela é aceita, que ela é bem-vinda. Ainda mais hoje em dia, porque na minha época não tinha isso não. Mas hoje em dia, para dizer se é menino ou menina, é o quê? É uma festa de aniversário de 1 ano. Tem um bolo, tem uma festa, tem fogo, tem pó azul, tem pó rosa. Se abrir o bolo, se for rosa é menina, se for azul é menino, verdade ou não? É um negócio assim gigante. Tudo isso comunica o que para a criança? Que ela é amada, que ela é bem-vinda, que ela é aceita. Agora para e pensa comigo. Moisés nasceu e o mundo não lhe disse bem-vindo. Nasceu e tudo parecia dizer o contrário. Não era para você ter nascido. Não era para ter nascido menino. Não era para ter vindo numa época como essa. Não era para ter vindo numa época de morte. Porque você nasceu, Moisés, parece que tudo na cabeça de Moisés ecoava. Não era para você estar aqui. Não era para você ter nascido. Não era para você ter sido um menino. Tudo golpeava duramente a identidade de Moisés. Então, movida pelo desespero e pela vontade de que seu filho estivesse vivo, aquela mãe coloca ele no cestinho e coloca ele no rio Nilo. Mais um golpe contra a sua identidade. Por quê? Porque imagina a dor de um bebezinho de 3 meses ter que sair do colinho quentinho da mãe e ter sido literalmente colocado em um rio. Por mais que ele soubesse que aquilo era amor, instinto de... Por mais que aquilo fosse amor e um instinto de proteção, para uma criança era um sentimento de quê? De abandono. De ter sido lançado à sorte. E aí mais tarde a mulher, a princesa, a filha do faraó encontra e dá a ele um nome, Moisés. Que talvez na escola dominical você leu a Bíblia, a vida inteira você viu isso com uma forma muito lúdica, muito fofa. Moisés, que significa tirado das águas. E você, que lindo, olha só, Moisés, tirado das águas. Mas eu quero te fazer pensar sobre outra perspectiva. Você imagina Moisés que todas as vezes que ele estava andando, brincando com as crianças, como uma criança normal, e que alguém chamava ele, Moisés, ele ouvia, tirado das águas. Aquele era um lembrete de que ele havia sido lançado nas águas por quem deveria cuidar, amar e proteger. Mais um golpe na sua identidade. Sabe, na vida da gente nós vamos passar por situações assim. Tudo ao nosso redor pode parecer nos golpear, mas eu sempre falo, nós temos 2 perspectivas. Ou a gente vai se deixar ser dominado pela voz de Satanás, que diz assim, olha aí pra você, ó, você foi lançado nas águas, olha aí, jogaram você na água pra morrer. Ou você vai ouvir a voz de Deus do outro lado que vai dizer, não, você não foi lançado nas águas, você foi livrado das águas, é diferente. Você foi protegido das águas. Mas sabe qual é o problema? A gente está sempre com o nosso ouvido ouvindo, olha, coitada de mim, olha a minha história, olha o que eu passei, olha a traição, olha a dor, olha o meu divórcio, eu fui lançada. Ei, para de dizer que você foi lançada, você foi livrada das águas, você foi protegida das águas. Olha para você, você está aqui, você está viva. O próprio Deus te livrou, te protegeu, te manteve de pé. O problema é que muitas vezes a gente se vê como vítima da situação. Por mais que a gente esteja experimentando dor, e eu não quero amenizar a sua dor, mas eu preciso te dizer, você precisa aprender a dar ouvidos à voz de Deus. A perspectiva do céu é sempre diferente. A perspectiva do céu é a que corrige, que alinha a nossa identidade. Quando o mundo disser você foi lançada, Deus está dizendo você foi livrada. Quando o mundo dizer você é uma vítima, você diz eu não sou vítima de nada, eu sou uma sobrevivente. Ah, porque eu fui vítima de um abuso. Não, você é uma sobrevivente de um abuso. Você sobreviveu. Ah, porque eu fui vítima de uma traição. Você é uma sobrevivente. Olhe para a sua história sobre a perspectiva dos céus. Deus estava aguardando. Deus tem sempre um cestinho para nos proteger, mesmo que no pior dia da nossa vida. Imagina a história de Moisés. Que instabilidade familiar.
A irmãzinha vai ali e fala com a filha, né, do faraó e diz assim, eu tenho uma mulher para cuidar dele. E aí ele é levado para a mãe e ele é criado pela sua própria mãe, Joquebede. E a gente calcula, os historiadores, uma fase de 0 a 5 anos, que era o tempo do desmame egípcio. Então ele ficou de 0 a 5 anos sob a égide de uma cultura, de um único Deus, e que aguardava o retorno desse Deus. E aí quando ele faz aproximadamente 5 anos, ele é lançado sobre outra família, de uma outra cultura, que adorava muitos deuses e que oprimia o seu povo. Imagina a instabilidade familiar e de identidade de Moisés. Certamente ele deve ter feito muitas perguntas. Por que eu nasci num contexto tão difícil? Por que eu não pude ficar com a minha família? Por que eu não pude ficar com a minha mãe? E por que minha vida já começou assim tão conturbada, tão difícil? Será que de fato eu sou amado por essas pessoas ou eles só sentem pena de mim? Talvez no pensamento de Moisés ele pensou, será que eu sou adorador do Deus dos meus pais e agora adorador de muitos deuses? E ali no meio daquela confusão na sua mente, ele vai para o palácio e ele fica lá mais uns 35 anos. E quando ele faz aproximadamente 40 anos, ele decide se autoafirmar. Ele decide dizer que sua identidade era de um hebreu. E aí o texto diz em Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus e correu a olhar para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Com aproximadamente 40 anos de idade, com muitos conflitos na sua identidade, Moisés disse assim, quer saber? Eu sou um hebreu e eu vou provar a todos que eu sou um hebreu. Ele estava buscando aceitação, ele estava buscando amor, ele estava buscando a aprovação das pessoas, ele estava buscando reconhecimento, mas ele buscou da maneira errada. Terminou matando um egípcio e se tornando um assassino. E eu olho para a história de Moisés e percebo quanto que tem da história dele na nossa história. Quantas vezes, desejando certo, a gente não buscou da maneira errada, não é verdade? Quantas vezes a gente buscando amor, aceitação, afirmação, reconhecimento, a gente não falou de uma maneira que não deveria, a gente agiu de uma maneira que não deveria, a gente terminou buscando da forma errada. Moisés agiu no braço da carne, na sua própria força e terminou virando um criminoso. Você consegue imaginar a crise de identidade daquele homem? Eu fico pensando assim, ele, meu Deus, e agora eu sou o quê? Eu sou um hebreu ou sou um egípcio? Eu sou filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó? Eu sou um assassino ou eu sou um libertador? Eu sou adorador de um único Deus ou de muitos deuses? Eu sou um escravo ou sou um príncipe? E ali, no meio de tantos questionamentos e sem entender sua verdadeira identidade, ele tem um encontro com Deus. Um encontro com Deus na sarça. Por quê? Porque ele precisa fugir. Ele sabia que se ele não fugisse, ele seria morto. Então, com 40 anos, ele vai parar onde? No deserto de Midian. Ele vai parar numa situação e num lugar inóspito. Uma pessoa que tinha sido treinada para ser um grande líder, agora está cuidando de bicho que nem sequer pertencia a ele. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar e do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés.
Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse Deus, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. O texto mostra que aquele homem que tinha sido criado para ser um príncipe, um faraó, que tinha sido criado numa cultura à frente, à vanguarda do seu tempo. Os egípcios eram extremamente hábeis na astronomia, na matemática, na engenharia, tinha os melhores tutores, os melhores professores, tinha a melhor comida, né? Dormia no palácio, com certeza numa cama de lençóis de fios egípcios. E de repente ele vai parar onde? No meio do deserto, no meio do nada, na dor, na tristeza, sem ter nada. E aí, no meio do deserto, ele tem um encontro com o Senhor, numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia. 40 anos sob uma dinâmica completamente diferente. 40 anos sendo preparado para reinar e de repente ele se vê no meio do deserto, cuidando de bichos que nem sequer eram dele, do seu sogro. Eu acho que Moisés deve ter parado por um tempo, deve ter pensado, eu sou realmente um fracasso. Eu fracassei. Eu nem experimentei a glória dos egípcios, nem morri por aquilo que eu de fato acreditava. E eu amo que ali, no retrato mais escancarado do fracasso de Moisés, o Senhor se apresenta para ele. E a primeira coisa que ele diz assim, Moisés, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo um resgate na identidade de Moisés. Ele estava dizendo, Moisés, quem te dá filiação sou eu. Eu que digo quem você é. Eu digo, você é do meu povo santo, você é amado, você é escolhido. Você é meu, Moisés. Eu sou o seu Deus. Mesmo que seus próprios irmãos hebreus não tenham aceitado você, Moisés, eu estou aqui para te dizer, você tem uma raiz santa. Você faz parte do meu plano. Eu amo que Deus faz a mesma coisa com a gente, verdade ou não? No retrato mais escancarado do nosso fracasso, ele nos aparece. É aquele momento que a gente diz, acabou, já deu, não consigo mais, perdi tudo. E o Senhor vem e diz assim, perdeu não. Sabe, Deus estava fazendo um resgate na identidade de um homem que havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Entenda isso que eu vou te falar porque é muito forte. Moisés havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Deus estava se revelando a ele como pai. Deus estava dando a ele um senso de pertencimento, de continuidade, de herança bendita. Ele estava resgatando a identidade de Moisés. E aí depois que Deus faz esse resgate da identidade, diz, Moisés, você é meu, você me pertence. Ele diz o quê? Tire as sandálias dos seus pés. Êxodo capítulo 3, versículo 5 disse assim, então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Deus estava querendo dar a Moisés um senso, um significado da santidade de Deus. Ele estava dizendo, Moisés, eu te trouxe aqui no meio dessa sarça, no meio dessa sua crise, com tantos questionamentos na sua mente, com uma história difícil, dolorosa, com tantas marcas. Eu te trouxe aqui para você ser curado. Eu trouxe aqui para restaurar a sua vida. Agora tem uma coisa, Moisés, você vai ter que tirar as sandálias dos seus pés. Você vai ter que tirar tudo que me isola de você. E esse mesmo convite Deus está fazendo para mim e para você hoje. O tirar das sandálias é tirar tudo aquilo que serve como um isolante entre nós e Deus. O que é que está me isolando? Eu não sei. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Mas certamente, muitas vezes, as distrações são um isolante entre nós e o nosso Deus. A rede social, o tempo que a gente gasta no WhatsApp, verdade ou não? O tempo que a gente gasta em conversas vãs, inúteis. O tempo que a gente gasta fazendo o que não deveria. Isso aqui, ó, é um sapato que Deus está dizendo, não vai dar. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida, eu quero te restaurar, eu quero te transformar, mas vai ter que tirar suas sandálias.
vai ter que tirar suas sandálias e vai ter que entender que você está entrando em território sagrado, numa dimensão sagrada. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar o quê? Vai ter que tirar o pecado. Vai ter que abandonar. Tem muita gente que o sapato não deixa ter um encontro com Deus na sarça. É o quê? É o pecado de estimação. E pode ser ele qualquer pecado. Tem gente que ainda não teve um encontro com Deus na sua identidade, que não tem uma identidade firmada, que não sabe quem é, que não sabe para onde vai, que não frutifica, que não floresce, que não é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tem pecado de estimação, vive reclamando, vive criticando, vive murmurando, vive fofocando, vive falando mal da vida dos outros. Olha o sapatinho aqui, Deus está dizendo, está separando entre mim e você, querida. Quando você chega perto do Senhor, você precisa ter dimensão da santidade de Deus. Aí você pergunta, mas Moisés, por que ele mandou Moisés fazer isso? Olha bem pra mim, Moisés não era crente não, gente. Moisés tinha passado 40 anos sob a égide de uma cultura promíscua e permissiva, terrível. Moisés estava sendo criado pela princesinha e o povo do Egito era um povo maligno, perverso. Eles adoravam vários deuses. Para você ter uma noção do tanto que eles eram promíscuos e perversos, a história conta que os deuses, todos os deuses egípcios surgiram de um único Deus pré-existente que no meio do tédio teve relações sexuais com sua própria sombra e assim nasceram todos os outros deuses. Os egípcios eram um povo promíscuo, maligno, maltratavam os escravos, abusavam. Eles não tinham um mínimo de senso, de retidão, de ética. Eles adoravam as serpentes. Você nunca se perguntou por que quando as pragas vêm no Egito, o texto bíblico diz assim, não houveram casas em que não houvessem mortes no plural? Se era um único primogênito? Porque numa mesma casa tinha 1, 2, 3, 4, 5 primogênitos, fruto do adultério, fruto do pecado. Era um povo maligno. Era um povo que adorava muitos deuses. Então Deus estava chamando Moisés e dizendo assim, vai ter que tirar as sandálias, Moisés. Vai ter que mudar de vida. Vai ter que ter um encontro comigo. Os egípcios adoravam as serpentes. É só você lembrar dos filmes. O que é que tem na cabeça que é a esfinge? De uma serpente. E a serpente, desde que o mundo é mundo, é a expressão do próprio Satanás. Então Deus faz um convite a Moisés. Ele diz, vem Moisés, eu quero mudar a sua vida. Quero mudar a sua história, quero resgatar você, quero te dar um novo nome, quero te dar uma identidade. Mas você vai precisar tirar as sandálias dos pés. Sabe, eu gosto de dizer que o nosso maior problema é achar que a gente não tem um problema. Achar que a gente não tem um problema é um grande problema. Vai te colocar em problemas achar que você não tem problemas. Todos nós temos um problema. E nós precisamos reconhecer isso. Todos nós temos um sapato para tirar. Todo mundo aqui tem um sapato para tirar. Todo mundo aqui tem algo a abandonar. Todo mundo aqui tem uma renúncia para fazer. E às vezes muito mais que uma. E nós precisamos aprender a estar dispostos a fazer as renúncias que forem necessárias. Se doer, se não doer, se tiver lágrimas, se não tiver lágrimas. Eu não sei qual o sapato que você tem que tirar, mas algum sapato Deus está te chamando hoje para tirar. Para você ter um encontro real com o Senhor. Sabe, no ano passado, no fim do ano, mais ou menos, eu estava orando e planejando o meu ano de 2025, e eu sempre faço isso no ano anterior, e eu oro, e eu pergunto ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, qual o livro que o Senhor quer que eu lance, porque eu sempre lanço um livro por ano, qual a mensagem que o Senhor quer que eu entregue, o que é que o Senhor quer que eu estude, para onde o Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu faça tudo, qual o tema que o Senhor vai me dar, e eu começo a orar tudo, gerando ali no meu coração. E aí, orando, eu disse assim, comecei a orar para o Senhor, entregando meu 2025, dizendo assim, ai Deus, esse ano eu não vou fazer a tour, porque é bem puxado, é bem cansativo. E apesar de ser algo que me dá muito prazer, muita satisfação, eu amo meu propósito, eu amo ensinar a palavra, eu amo encorajar mulheres, eu amo preparar. Mas eu fui entregando ali meu ano para o Senhor e eu disse, ai Deus, eu quero entregar cada vez mais a minha vida para o Senhor. Né? Me perdoa se às vezes algumas coisas me atrapalham, vai tirando o que me atrapalha. É quando eu disse assim, vai tirando o que me atrapalha, Deus me mostrou tanto o sapato. Se você orar e pedir a Deus para mostrar os sapatos, Ele mostra, viu? Ele mostra. Ele vai mostrar.
Se você disser assim, Deus, me mostra qual é o isolante, o que é que está me separando do Senhor. Ele vai mostrar. Aí o primeiro que o Senhor me mostrou foi, é que às vezes eu entro na rede social, posto e fico. Sabe aquele negócio de enrolar a tela, assim, ó? Quando você vê, você não se percebe, você fica meia hora. Se não der, você fica 1 hora aquilo ali. E você perde 1 hora do seu dia ali, ó, só olhando para a vida dos outros. Se ainda for um vídeo que abençoa, uma palavra que edifica, eu fico calado. Mas tem gente que olha umas coisas que eu não vou nem dizer, porque em nome de Jesus eu estou crendo que não tem aqui. Amém? Amém. Verdade ou não? Que eu digo, tu é crente, melhora, em nome de Jesus, tu tá seguindo esse povo. Aí eu disse, rapaz, eu queria, dentro do meu coração, já queria fazer isso há muito tempo. Eu disse, eu queria deixar de seguir um bocado de gente, pra poder diminuir esse volume de coisa que aparece pra mim. Mas eu ficava pensando assim, ó, se eu deixar de seguir alguns, vai ter gente que vai ficar chateada e ferido comigo, né? No caso meu, né, tá, gente? Não é o caso de vocês, porque eu sou uma pessoa pública. Então, é mais complicado pra mim. Qualquer coisa que eu deixo de seguir, o povo já fala, porque o povo vê. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar de seguir todo mundo. Eu não vou mais ficar seguindo ninguém. Só vou seguir minhas contas. Entro, posto e saio. Não tenho nada pra ver. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tem 6 meses que eu tô assim. Eu entro, eu posto, eu saio. Glória a Deus. Não perco mais meu tempo. Porque sem querer a gente terminava perdendo tempo. Aí tem gente que diz assim, nunca li um livro. Culpa sua. Mas fica na rede social vendo que não deveria. Tá no TikTok. Que é pior ainda. Ver 58 receitas não faz nenhuma. Era melhor tá lendo. Salva 365 e faz um ovo de manhã. Eu tô mentindo, minha gente? Não. Se você for lá nos seus salvos, pra quê? O que foi que te serviu? Não leu um livro, não leu a Bíblia, não cresceu, não fez um curso, não evoluiu. Aí eu não tenho tempo de assistir aulas. Minha filha, tempo você tem. Todo mundo tem 24 horas. Eu, você e os maiores CEOs do mundo têm 24 horas. O problema é que alguns sabem administrar o tempo e outros deixam o tempo escorrer. A moda brasileira de Zeca Pagodinho. De deixa a vida levar. Verdade ou não? E Deus estava fazendo um convite para mim e para você de tirar as sandálias. Tirar o isolante. O seu isolante pode ser um, o meu isolante pode ser outro. Mas de fato todas nós precisamos tirar o isolante que nos separa de Deus. Ele disse, tira as sandálias, Moisés. Porque o lugar que você está é terra. E aí depois que ele manda tirar as sandálias, ele faz um convite. O convite da superação da incapacidade. E aí ele disse assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto estão sofrendo. E aí ele vai para frente e diz assim, vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui, quando Deus faz o convite para o chamado de Moisés, ele já não estava mais com 40 anos, tá? Aqui, ele já estava com 80 anos. A história de Moisés é dividida em 3 blocos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, os próximos 40 anos no deserto de Midian e depois os próximos terceiros 40 anos. Aqui ele estava com 80 anos. Eu fico imaginando, gente, Deus tem senso de humor. Porque Deus chamar uma pessoa para liderar com 80 anos... Eu acho que Moisés deve ter pensado assim, poxa Deus, muito obrigada, assim, me sinto honrado do Senhor ter me convidado. Mas agora, Deus, agora não dá mais não, Senhor. Por que que o Senhor não me chamou quando eu estava na flor da idade? Por que que o Senhor não me chamou quando eu estava 40 anos, tinha acabado de sair do Egito, estava bem treinado, comia de garfo e faca? Agora, no meio do deserto, eu desaprendi tudo que eu tinha aprendido. Por que desaprende? Desaprende ou não desaprende? Quem é mãe sabe, a gente ensina uma coisa um filho hoje, amanhã já não faz igual. Imagina 40 anos, longe dos treinamentos que ele tinha. E aí Deus vai e diz assim, vá, pois, agora, e liberte o meu povo. Gente, Deus tem senso de humor. E eu acho que Moisés deve ter dito, Deus, poxa, muito obrigada, mas agora não dá não.
Aí quando ele diz, agora não dá não, ele diz, agora é que dá. Quando você acha que não dá, é que você está preparado para assumir. Sabe, Deus sempre vai nos dar um desígnio, não quando a gente está preparado, mas quando a gente reconhece dependência. Quando a gente sabe, eu não posso sozinho, aí diz, Deus, agora você pode. Mas quando você está dizendo, eu posso, me chama, Deus diz, chamo nada. Espera aí. Quando você entra no lugar de dependência que diz, Deus, eu não posso, sozinho não dá. Aí Deus diz, agora dá. Agora tá pronto. Agora eu te escolhi. Moisés foi de escravo para um libertador. Olha que coisa linda. Nossa dor nos prepara para viver o nosso destino profético em Deus. E aquilo que nós vivemos, Deus usa para a glória dele, para curar, para libertar, para restaurar, para resgatar outras pessoas. Foi assim com a minha vida. Quantas aqui já ouviram o meu testemunho? Levanta a mão se você ouviu o testemunho. Olha aí, a grande maioria me conheceu por causa do testemunho, verdade ou não? Quem nunca chorou ali comigo um pouco? Verdade ou não? Um pouco muito, eu fui legal, né? Mas sabe o que é que acontece? Nada na nossa vida é em vão. Ele recebe um chamado. E aí ele fica na dúvida, e agora, Senhor, eu não posso, será? Não vai dar. E aí Deus dá a ele algumas provas de que o Senhor seria com ele. Êxodo 4, do verso 1 ao 5, diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhes apareceu? Gente, eu vou falar uma coisa. Ou coisa ruim é quando a gente fala uma besteira para Deus. Quando a gente faz uma pergunta tola para Deus, não espere que Deus vai responder. Deus não responde as nossas perguntas tolas. Tem gente que diz, Deus não me respondeu. Eu digo, que tipo de pergunta que tu fez, criatura? Verdade ou não? Porque ele disse assim, ai Deus, e se ninguém quiser me ouvir? Aí Deus responde com o quê? Com afirmação? Não. Deus faz outra pergunta que faz você pensar, por que eu perguntei? Verdade ou não? Ele disse assim, o que é isso que tem na sua mão? Ele disse, uma vara. Respondeu ele. Disse o Senhor, jogue a vara no chão. E quando ele joga a vara no chão, a vara vira o quê? Vira uma serpente. Moisés a jogou, ela se transformou em uma serpente. E Moisés fugiu dela. Não recrimino, também faria o mesmo. Você também fugiu dele. Mas o Senhor lhe disse, gente, tem horas na nossa vida que as coisas estão ruins, não é? Deus chama a gente diz, meu Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho, como é que vai ser isso? Aí Deus diz, eu vou mostrar, pegue uma vara e jogue no chão. Aí a gente pensa que alguma coisa vai aparecer, uma cobra. Aí quando tá ruim, aparece a cobra e Deus diz, pronto, agora apareceu a cobra, agora pega pela cauda. Eu falo, Deus, por favor, Deus, quando eu pensei que ia melhorar, piora, verdade ou não? Deus manda ele pegar aquela cobra pela cauda. Ele disse, agora pega pela cauda. Aquilo tinha um significado muito grande. A serpente é um símbolo evidente, desde que o mundo é mundo, da figura de Satanás. Desde o Antigo Testamento até o apóstolo João em Apocalipse se fala da antiga serpente por 2 vezes. Então, quando Deus olha para Moisés e diz, pega pela cauda, é como se Deus estivesse dizendo, Moisés, você está aí, diante do seu passado, os egípcios, que adoravam e veneravam as cobras. Ou você enfrenta na ousadia, na autoridade que eu te dei, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo. E tem um momento na nossa vida que Deus faz isso com a gente. Ele vai dizer, olha o seu passado. Ou você vai passar o resto da sua vida falando do seu passado, da ladainha, de tudo que você sofreu, e de tudo que você passou. Ou minha filha, você toma uma atitude, pega pela cauda e vai ser completamente transformada em um milagre. Você tem uma escolha a tomar. Para se tornar um libertador, você vai ter que enfrentar aquilo que veio para te acusar e para te paralisar. E foi isso que ele fez com Moisés. Deus só nos mostra um vislumbre, se eu posso assim dizer, do nosso futuro quando a gente tem coragem de encarar o nosso passado. Se você não resolver seu passado, Deus não pode dar um vislumbre do seu futuro, do seu destino. Como se não bastasse, era como se Deus estivesse dizendo, eu estou mostrando o meu poder, eu estou mostrando o que eu posso fazer, eu estou mostrando quem eu sou para você acreditar que você vai ser capaz. Vem um segundo momento milagroso, que é a lepra. Êxodo capítulo 4, versículo do 6 ao 8, disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no seu peito. Quem lembra desse episódio? Moisés coloca a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, a mão estava
leprosa. Parecia neve. Então ordenou, agora pois coloque de volta a mão no peito. E ele coloca de volta a mão no peito. E quando ele tirou, agora a mão estava limpa. Bom, muitos estudiosos, muitos teólogos fazem menção à regeneração, o novo nascimento e a transformação que Deus faz na nossa vida a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Ele e que nós somos, né, completamente restaurados. Mas eu quero te fazer pensar sobre uma nova perspectiva. Quando o Senhor olha para Moisés e diz, coloca a mão no seu peito, Moisés. Quando ele coloca a mão no peito, se agora olha, Moisés, ele vê o quê? Ele vê uma mão leprosa. É como se Deus estivesse dizendo, olha para o estado do teu coração, Moisés. Eu quero te transformar num grande libertador, num grande líder, mas desse jeito não vai dar não, Moisés. Olha o seu coração, você precisa se deixar ser curado. Moisés estava cheio de feridas, cheio de mazelas, cheio de marcas do seu passado. Ele estava dizendo, Moisés, deixa eu curar teu coração, Moisés. Me mostra a tua fragilidade, me mostra a tua vulnerabilidade. Deixa eu tocar teu coração, Moisés. E aí quando ele põe a mão novamente, a sua mão está limpa. Deixa eu te dizer, Deus tem um propósito tão grande para mim, para você, para todas nós que estamos aqui. Mas enquanto você ainda estiver presa no seu passado, quando seu coração ainda estiver contaminado pela lepra, pelas dores, pelas amarguras, pela falta de perdão, não vai ter como. Deus precisa curar o seu coração, porque quando nós somos curados por dentro, o exterior aparece. Uma mulher curada, a gente reconhece uma mulher curada, verdade ou não? Mas uma mulher que não é curada, a gente também reconhece. Reconhece ou não reconhece? Eu costumo dizer que aqui não é curada, é uma processada. Pra gente não chamar ela de complicada, a gente chama de processada. Ela está em processo, ela está passando vários processos na vida dela. Tem gente que é assim, que é processado, gente. Tem gente que só Jesus na vida da pessoa. Só o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Não recebeu ainda aquilo que Deus tinha para ela, porque não se deixou ser curada. Não deixou ser tocada. Uma mulher ferida é aquela mulher que ela sempre vê o lado negativo de tudo. Tem gente que a gente tem que pisar em ovos. Uma palavra que a gente solta, ela deturpa. Uma brincadeira que faz, puxa pro mal. O tempo todo tá falando mal. Eu já contei isso 1 milhão de vezes, mas não me canso de contar essa história. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja e quando eu cheguei, tinha uma salinha aqui, igual eu fui ali na salinha com a pastora, que tinha um lanchinho. Aí eu cheguei lá e a moça que ficava na salinha do lanchinho, do backstage, quando ela me viu, a primeira moça, quando ela me viu, o olho dela chega, regalou, brilhou, ela, pastora, você sabe quando uma pessoa lhe ama, verdade ou não? E ela dando um sorriso pra mim, ela, pastora, e ela ficava, você quer um pãozinho de queijo? Só que eu não queria comer, eu fiz, não quero não, obrigada. Ela, você quer uma coxinha? Aí ela saia me oferecendo. E ela foi me oferecendo tudo e eu não queria comer. Geralmente eu não como antes de ministrar. Aí eu já tava com vergonha de tanto que eu tava negando tudo que ela tava me oferecendo, e claramente ela gostava de mim. Aí ela disse, pastora, você quer uma água? Eu disse, uma água eu aceito. Aí ela fez, com gás ou sem gás? Aí eu disse assim, com gás, porque eu gosto de água com gás. Só que na hora que ela foi abrir a geladeira, não tinha água com gás. Só tinha água normal. Aí ela, meu Deus, não tem água com gás, mas eu vou comprar aqui do lado do posto. Eu, não precisa, mulher. Fique tranquila, me dê água normal. Quase que eu disse a ela, eu só aceitei pra não negar mais uma coisa. E você não achar que eu era chata. Aí, beleza. Aí ela disse, não, pastora, por favor, eu faço questão, a senhora gosta de água com gás, eu vou buscar uma mulher. Ela, por favor, aí ela saiu. Quando ela saiu, de fato, depois de 3 minutos, ela voltou. Realmente era do lado da igreja, era muito perto. Só que eu ouvi do corredor, as outras duas que estavam trabalhando, também no backstage, uma virou pra outra e fez assim, ó pra aí, ó, a pessoa fica famosa, só bebe água com gás. Gente, eu respirei fundo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder na tua vida e na tua língua. Mas eu não pensei 2 vezes, porque Deus me chamou para isso. Me levantei, fui até ela, entrei no beco, ela não pensava que eu tinha ouvido. Eu disse, mulher, melhore em nome de Jesus. Eu disse a ela, melhore. Você viu que não foi isso. Você ouviu com seus ouvidos que ela me ofereceu água normal e eu disse a ela que podia me dar qualquer água e que ela insistiu, mulher. Ela regalou o olho pra mim, eu disse, melhore. Olhe com os olhos de Deus. Tenha controle da sua língua. Porque tem gente que não é curada. Eu digo, deixa Jesus tocar nessa pereba do teu coração. Deixa Jesus passar o metiolate aí, rapaz.
disso é ruim. Não dá vontade de dizer isso assim para umas pessoas? Tem gente que é assim, eu digo, mulher, em nome de Jesus, melhore o sangue de Jesus ter poder sobre a sua vida. Porque tem gente que ela não consegue celebrar o outro. A gente estava conversando isso. Ela não consegue ver a alegria do outro, ela não consegue ver o sucesso do outro. Ela tem que achar algum defeito. Verdade ou não? Não, a palavra foi muito boa, mas eu vou achar algum defeito nessa pastora. Não é? Não tem gente que o sangue de Jesus tem poder. Eu me lembro que uma vez, Deus conhece meu coração. Jesus, meu pai. Eu falo, tem hora que eu tenho que me controlar. Deus sabe, eu já prego fora da minha igreja local pelo menos uns 7 anos. Pelo menos uns 7 anos. E Deus sabe, desde o primeiro dia até hoje, o dia que eu estou aqui, eu nunca fiz uma exigência para pregar. Nunca. Eu respeito quem tem um valor de oferta. Eu não tenho nada a ver com isso. Com a vida de ninguém. Mas eu deixo que a igreja seja livre para abençoar. Só que no formuláriozinho do convite da igreja tem assim o nome da igreja, porque eu gosto de saber qual é a igreja que eu estou indo, porque eu não vou em qualquer igreja. Aí tem o nome da igreja, o nome da igreja, o endereço da igreja, se é chá de mulher, se é congresso, se é evento. Eu preciso saber das informações, porque eu preciso saber do tema, porque eu tenho que me preparar com antecedência, não é só chegar aqui e pregar. E aí tem várias coisas. E uma das coisas que tem assim, a capacidade. Gente, teve uma vez uma pessoa que me fez o convite e depois me desconvidou. Gente, ela mandou uma mensagem tão desaforada pra mim. Que absurdo, porque eu tinha chamado não sei o que, mas eu não quero mais você na minha igreja, porque uma pessoa que precisa saber qual é a capacidade, quer dizer que você só prega numa igreja se for multidões, Aí depois que ela falou, e eu bem escutando, deixei ela me esculhambar bem muito. Quando ela terminou bem muito de me esculhambar, a pastora, eu acho isso um absurdo, pedir a capacidade. Quando ela terminou, eu disse, pastora, deixa eu só explicar uma coisa assim, que talvez a senhora não tenha entendido. A capacidade não é para eu saber quantas pessoas tem, para saber se eu prego ou não. A capacidade, pastora, é só porque eu vendo o livro. Aí eu preciso saber o tamanho do congresso, porque senão eu levo muita mala, pouca mala. Então, para calcular a quantidade de livros que eu levo, eu preciso saber a capacidade de pessoas que tem, entendeu? Gente, ela murchou. Ela derreteu. Porque na cabeça dela, qual foi o primeiro julgamento? A pastora botou a capacidade que ela quer saber. Só vai se for acima de 3.000 pessoas. Verdade ou não? Mas não era isso não, gente. É porque como é que eu vou trazer 3.000 livros com um evento que tem 100 pessoas? E como é que eu vou levar 100 livros com um evento que tem 3.000 mulheres? Mas sabe o que é isso? Uma pessoa processada. E aí Deus diz assim, põe a mão no seu coração, minha amada. Hoje Deus está dizendo, bota a mão no coração aí. Avalia teu coração aí. Olha teu coração aí como está. Verdade ou não? E aí, por fim, em último lugar, estou encerrando, veio o bordão, que é a aceitação do chamado. Aí o Senhor continua. Disse, pois, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Gente, eu falo, não faz pergunta tola para Deus. Ele vai te devolver com outra pergunta que você vai dizer, o que foi que eu fiz? Ele disse assim, Deus, e agora? Como vai ser? Eu não sei. Ele disse, quem foi que deu a boca para o homem? E quem foi que fez o homem surdo ou mudo? Quem foi que deu vista ao cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai e eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Não fique achando não, que só Moisés, viu? De vez em quando você faz essas coisas com o Senhor. Ele fica chamando você, Deus, chama outro, chama outro, chama outro. Verdade ou não? Verdade. Gente, esse é um dos momentos mais especiais. Que quando ele diz, não posso, ele disse, chame o seu irmão Arão, e aí você vai... Deus vai usar ele, vai dizer o que deve dizer, leve com você essa vara e você vai fazer sinais milagrosos. Sabe, na vida, quando Deus nos chama, ou a gente diz um sim ou a gente dá desculpas. E quem tem desculpa nunca tem resultado, verdade ou não? Nós precisamos dizer sim ao chamado de Deus para a nossa vida. Moisés recebeu um chamado, ele disse, agora vá, pois, eu irei com você.
Quando você recua com desculpas, você dá uma afronta para Deus. Mas quando você avança com obediência, você agrada a Deus. Moisés estava ali, já tinha vivido toda sorte de dores, de circunstâncias difíceis, uma identidade deturpada. Deus tem um encontro com ele, resgata a sua identidade, manda ele tirar as sandálias dos pés, tira tudo que impedia, mostra para ele uma vida santa e depois diz assim: eu vou te usar, vou te fazer um libertador, eu vou te dar essa vara, com essa vara você vai fazer sinais milagrosos. Deus, o próprio Deus, mostrou como ele era capaz de fazer sinais milagrosos, cura o coração de Moisés, restaura a vida dele e diz: agora vai, agora vai. Agora você está pronto. E da mesma forma, Deus está fazendo isso comigo e com você. Deus está passando por todo esse processo e dizendo assim: agora eu te chamei. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta diante do chamado de Deus? Essa é a pergunta que eu vim fazer para você aqui hoje. Eu não vim por acaso, não. Eu não saí lá de Orlando. Eu não peguei não sei quantas horas de carro para depois pregar de manhã, para depois mais não sei quantas horas de carro. E amanhã eu vou para casa. Eu vou chegar, vou fazer a minha mala, vou viajar 38 horas. Eu vou lá para o outro lado do mundo, no Japão. Já vou cansada para sair aqui de graça, não. Deus está falando com você. Deus está dizendo o que é que você vai responder. Você vai dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, ou você vai dar desculpas. E vai levar, como levou Moisés, fora do Senhor. Não é melhor obedecer? Não é melhor dizer: eis-me aqui, Senhor? Então, se você quer dizer eis-me aqui, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Quero orar por você. Tire as sandálias dos seus pés. Tire as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você está é terra santa. Nós estamos aqui porque o Senhor quer nos fazer um convite à santidade. Um convite a tirar aquilo que nos impede de conhecê-lo, aquilo que nos impede de obedecê-lo, aquilo que nos impede de viver uma vida integralmente entregue ao Senhor. O que é que tem te afastado do Senhor? Será que teu passado ainda te assombra? Suas dores, suas enfermidades, suas angústias, suas aflições e tudo que você viveu. Na verdade, você precisa de uma nova perspectiva. Você precisa da perspectiva do céu. Você não foi lançada, você foi livrada das águas. Você não foi rejeitada, você é amada, desejada. Você está aqui porque o céu te quis. Você está aqui porque o céu te desejou. O céu sonhou com você. Você foi designada por Deus para um propósito, para profeta às nações. Você tem um futuro, você tem uma esperança, você tem o Senhor. Ele está te chamando hoje dizendo: minha filha, pare de dar desculpas e comece a dizer sim ao chamado. Pare de dizer: eu não posso, eu não tenho capacidade, agora não dá mais tempo. Deus está dizendo: sou eu que estou te chamando, sou eu que te habilito, sou eu que te capacito. Somente diga sim para o Senhor. Levante suas mãos em rendição. Oh, levante suas mãos em rendição e diga: Senhor Jesus, me perdoe, Pai. Todas as vezes que eu recusei o teu chamado, o teu propósito para a minha vida, todas as vezes que eu fui incrédula, todas as vezes que eu não acreditei no teu milagre, todas as vezes que eu duvidei do que o Senhor poderia fazer por mim, me perdoa, Senhor. Me ajuda a ser uma mulher de fé. Me ajuda a ser uma mulher que aceita o teu convite. Me ajuda a dizer sim para o teu chamado. E que a minha vida possa exalar a ti. Que eu possa viver os meus dias para ti. E que eu possa terminar e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Vira para a mulher que está do seu lado e pergunta assim: e aí, qual foi a tua resposta? Fala: e aí, vai continuar fugindo? Será que Deus vai ter que mandar uma cobra, mulher? Olha para ela e fala: melhore. Em nome de Jesus. Fala: aceita esse chamado, mulher. Ainda dá tempo. Amém? Senta aí no seu lugar. Você vai me dar 2 minutos agora. Até porque todas nós precisamos melhorar. Vamos falar a verdade? Quem para de melhorar, para de crescer e morre.
Então, minha filha, até chegar no céu a gente vai estar melhorando. Vai ou não vai? Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Amém? Gente, antes de ir embora, eu trouxe alguns livros que estão ali na frente com Sarinha. Já não tem tantos, porque a maioria a gente vendeu ali na igreja, mas eu vou apresentar alguns para vocês. Esse livro aqui, que tem alguns poucos, acho que deve ter uns 5, chama Os Segredos das Mulheres de Influência. Esse livro é um projeto social que eu fiz. Eu convidei algumas amigas e pedi para que cada uma escrevesse um capítulo desse livro. Eu pedi para que cada uma escrevesse qual o seu segredo de vida. Eu disse assim, se você pudesse ensinar uma mulher só uma coisa, o que é que você ensinaria? O que é que Deus te deu como segredo da sua vida? Coloca até o ouro em um capítulo. Então imagina, aqui é um livro com o ouro de 10 mulheres. E aqui tem um capítulo meu, um capítulo de Ana Paula Valadão, um de Helena Tanuri, Gabriela Rocha, Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Angela Neto, Pastora Zenete Rodrigues, Fabiola Mello, Patrícia Bavanel, Marcela Thaís, Val Gonçalves, Estela. Enfim, aqui tem médica, tem cantora, tem pastora, tem ativista social. São 10 mulheres que entregaram chaves de influência. O último capítulo desse livro que eu amo, ele é todo assim em linhas, que é para você escrever o seu capítulo. Você vai ser coautora com a gente. Então você vai escrever o seu segredo de influência. E tudo que tinha das mulheres autoras tem da sua também, ó. 10 lições que eu aprendo. Tem até um lugar para você colocar a sua foto, tanto aqui dentro como aqui, ó, na capa, tá vendo? Tá escrito, ó, você, tá vendo? Porque nós entendemos que influência não tem a ver com visibilidade. Todas nós somos mulheres de influência, amém? A gente está influenciando no nosso lar, na nossa casa. E toda a renda desse livro é 100% doada. A gente doa para o social, para o Instituto Identidade, que é um projeto social que tem lá no Nordeste. É um prédio que a gente sustenta exatamente com isso, com os livros. E a gente tem balé para as crianças, tem judô, jiu-jitsu e futsal para as crianças. Temos oficina de profissionais para as mulheres, escovista, design de sobrancelha, cabeleireira, manicure, várias coisas para mulheres, né, da comunidade mesmo, esposas de presidiários, mulheres que estão sem sustento, mulheres vítimas de abuso, tem psicólogo, tem advogado, tudo a gente faz 100% voluntário, trabalho 100% voluntário e fruto também desse livro. Então você vai ler, imagina, eu gosto de dizer que esse livro é sentar e tomar um cafezinho com cada uma dessas mulheres. É o mesmo que você sentar, me conta aí teu segredo, pronto, aí vamos contar todinho pra vocês. Então, além de você ser muito abençoada, porque sinceramente é para ser muito abençoada, você ainda abençoa o social. Tem esse livro também lindo, maravilhoso, chamado O Amor Não É Cego. É um livro para família, você não pode deixar de ler. É um livro sobre empatia, uma mensagem tão linda que Deus me entregou na história da parábola do bom samaritano. Porque às vezes a gente fala da parábola do bom samaritano só na perspectiva assistencialista, de ajudar o próximo. E aqui eu falo no aspecto da família. Porque às vezes a pessoa lá, o mesmo está deitado no chão, como aquele homem, à beira do caminho, sangrando, e o outro passa de lado e não faz nada. Não percebe a dor do outro. Tem gente que está em depressão, tem gente que está em ansiedade, tem gente que está sofrendo e o outro nem está percebendo, porque está faltando amor, está faltando enxergar o outro, está faltando empatia. E eu escrevi esse livro sobre isso e ele é muito especial. Tem alguns livros para crianças, mas eu queria destacar esse aqui, ó. Vivi Escolhe a Coragem, agora é em inglês, porque a maioria das crianças aqui já lê mais em inglês, né? E tem a minha coleção de identidade também para crianças em português. Eu só trouxe 2, eu não sei se ainda tem, mas está lá. E é importante demais você incentivar os seus filhos a ler. Ler coisa que edifica, ler coisa que abençoa. Minhas filhas leem muito. Por quê? Porque desde pequenininho eu ensinei a ler. E esse livro é lindo, foi escrito pela minha irmã, ela é psicóloga, especialista em ansiedade e depressão. E aqui ensina a criança a encarar o medo, a preocupação, a ansiedade com a coragem. Aí tem um personagem, que é a coragem, que ela ensina a abraçar a coragem, e tem o bonequinho da coragem do livro, em chaveirinho, para a criança que está com medo de ir para uma escola nova, para a criança que está com medo de dormir no escuro, ela põe na mochila, ela fica com ela. Gente, é um material riquíssimo, a coisa mais linda do mundo. E tem mais esses livrinhos aqui, que esses daqui eu lancei uma coleção de bolsos. Gente, isso aqui é muito precioso. São 2 coleções. Uma chama Coleção Saúde Emocional e a outra é Saúde Espiritual. Por que eu fiz esses livros? Porque tem gente que não lê livro muito grosso e quer ler, mas aí você precisa começar com esse,
Porque pensa, esse livrinho rapidinho você lê. Deitou antes da cama, 1 hora, você lê um livro. Aí você tem aquela sensação, eu li um livro em 2025. Aí você lê o outro, li 2. Lê o terceiro, li 3. Gente, sem mentira nenhuma, é provado neurologicamente. A sensação de você ter começado algo e terminado te ajuda a começar e terminar outras coisas. Essa é uma grande verdade. Aí às vezes no fim do ano você diz, eu vou ler não sei o que, não começa. Então comece pelo pequeno. Se você é a pessoa que tem muita dificuldade, comece com essa coleção. Tem a coleção Saúde Emocional, que é... Peraí, essa aqui é a nova, que lancei mês passado. A Saúde Emocional, que é vença a aflição, vença a angústia na alma e vença a guerra na mente. E a Saúde Espiritual, que é vença o deserto espiritual, vença a inconstância e a frieza espiritual. Melhor coisa do mundo, pequenininho, rápido, e você ainda evangeliza quem precisa, porque esse é o meu objetivo. A gente doa muitos livros. À medida que você compra, eu imprimo para doar. A gente doa no hospital de câncer, a gente doa para mulheres em tratamento de câncer, o Com Deus Você Vai Dar Conta e tantos outros. Deixei por último, porque era o meu mais especial de todos, é esse livro aqui. Não que os outros não sejam, né, gente? Todos são, afinal foi eu que escrevi, eu nem posso dizer que tem um que é melhor que o outro. Mas se foi eu que escrevi, eu posso, né? Eu sei o que é. Bom, esse livro aqui, Não Fique Sem, é um devocional. Quem aqui faz devocional todo dia? Se não faz, deveria fazer. Mas esse não é um devocional qualquer. Por quê? Porque os devocionais, geralmente, eles são assuntos aleatórios. Então, você lê uma mensagem hoje, outra amanhã, são assuntos diferentes. Esse devocional, ele é diferente, porque ele é todo sobre identidade. Sobre o que eu preguei aqui. São 100 dias só sobre identidade. É uma jornada de 100 dias de devocionais só sobre identidade. Gente, pensa no desafio de escrever isso aqui. Porque uma coisa é você escrever 100 temas diferentes. Agora escreve 100 dias só sobre identidade. Se depois dessa jornada de 100 dias comigo, todo dia você lendo uma mensagenzinha sobre identidade, você não for restaurado na sua identidade, aí realmente eu já não sei mais o que eu posso fazer pra você. Entendeu? Mas eu espero que faça. Então não saia sem o seu devocional. Leve ele de presente para uma pessoa que precisa de Jesus, uma processada, porque eu costumo dizer assim, a gente só dá presente para as pessoas legais. E isso está errado, gente. Porque a gente dá presente para a líder de célula, né? Vou dar um presente para minha líder. Vou dar um presente para minha amiga. E o povo que é ruim vai ser transformado como? Aquela pessoa que no seu trabalho só reclama. Aquela pessoa que é uma pedra de tropeço. Como quem não quer nada, trouxe um presente para você. E deixa Deus fazer o resto. Amém, minha gente? Tem outros lá, não sei se ainda tem o Deixe-me apresentar você. Alguém já leu Deixe-me apresentar você? Aí. Então tem lá fora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui, sentada nessa mesinha. Pode ser, pastora? E aí, quando você comprar ali, se você quiser vir aqui, que eu assine seu livro, eu assino e tiro a foto aqui. Tá bom? Só pra ficar organizadinho. Uma filinha lá e uma filinha aqui, pra não bagunçar. Tá bom? Combinado assim? Gente, muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Viu? Um cheiro no coração, pastora Vanusa. Deus abençoe. Deus abençoe esse povo lindo, maravilhoso. Eu confesso que eu queria ficar um pouquinho mais por causa do frio. O lugar que eu estou é um calor triste. Toda vez que você reclamar do frio, lembre-se que tem gente passando calor. Mas eu sei que o frio de vocês é pior. Verdade ou não? Venha, pastora. Um cheiro. Deus abençoe. Obrigada, pastora Thalita. Volte sempre. Se coloque de pé. Eu sei que você foi muito abençoado nessa noite. Você ouviu a palavra e eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Quero que você feche seus olhos. E eu não posso sair desse culto sem perguntar a alguém que entrou por essas portas, que estava